Tudo bem, pessoal? Eu sou o Johnny Wallace, ator, maquiador, caracterizador, cabeleireiro, e eu vim falar para vocês sobre a importância da maquiagem no mundo do audiovisual, no teatro, no cinema, na TV, tudo bem? A maquiagem, desde os primórdios da história da evolução humana, sempre foi usada pela humanidade, seja como uma forma de poder, seja como um sinal de alegria, seja dentro da religião. A pintura no rosto, no corpo, né? Os índios pintavam para as guerras, os homens das cavernas também utilizavam-se da maquiagem, da pintura, né? Ainda que de uma certa forma grosseira, para expressar sentimentos da sua época. Na Grécia Antiga, a maquiagem também era utilizada. No surgimento do teatro na Grécia, a maquiagem também era, na verdade, pinturas, né, feitas nas máscaras que eram utilizadas no teatro, para que de longe pudessem perceber as expressões dessas máscaras, né? As pessoas que assistiam de muito longe poderiam identificar, através da pintura feita nas máscaras do teatro grego, as expressões de raiva, de tristeza, de alegria, a comédia, a tragédia. Posteriormente, também, ou anteriormente, na África, as tribos, né, até hoje você pode observar em religiões de matriz africanas, as pinturas dedicadas aos orixás e pinturas diferentes utilizadas por essas tribos e guerreiros durante todo o período, assim como os indígenas, assim como o povo do Oriente, indianos, aborígenes, região da Austrália. Então, sempre houve esse peso. Já no teatro, como eu falei, nas máscaras inicialmente, quando o teatro deixou de ser feito com máscaras, já começou a utilizar diretamente na pele a maquiagem. E então se tentava, vamos dizer, avivar, aumentar os traços dos atores para que de longe pudessem ser vistos, realçados. Então os contornos dos olhos, a boca, o rosto, né, as expressões do rosto bem marcadas, para que de longe pudesse o público perceber esses olhos. Também mais tarde, com o advento da luz utilizada no teatro, se a iluminação é mais forte, ela acaba que, de uma certa forma, a gente diz que ela come as expressões. Você de longe fica com a iluminação dos focos, você não consegue perceber tão bem. Então você tem que realçar muito bem essas características das pessoas no teatro. Também se utiliza da maquiagem para fazer o rejuvenescimento, para fazer o emagrecimento ou o envelhecimento dos atores que estão em cena. Com a invenção do cinema, posteriormente a televisão, também se utiliza da maquiagem para dar vida a esses personagens. Então a importância da maquiagem é realmente fundamental para esse mundo do audiovisual, aonde a gente vai estar marcando características dos personagens, personagens também, vamos dizer, do terror, monstros, feridas. Então, se você quer contar uma história que em determinado momento o personagem está muito cansado porque estava perdido na floresta, você vai fazer aquela pele suada. Se o personagem caiu de uma ribanceira, rolou, se arrastou fugindo de alguma coisa, você vai fazer aquela pele suja, né? Que na verdade é maquiagem, não é sujeira real. Se o personagem em algum momento enfrenta uma briga, uma luta, então você vai criar aqueles hematomas, se ele sofre um acidente. Tudo isso não seria possível sem a maquiagem, né? Sem a caracterização. Você vai colocar cabelo em quem não tem cabelo, se precisa ter cabelo. Se o personagem se transforma num lobisomem, num monstro, você vai implantar fios, vai criar uma máscara, um passo a passo de onde ele, do rosto humano, vai ficando cada vez mais animalizado, né? Criando aquelas garras, aqueles dentes, os pelos nascendo, até que você faça a transformação completa dele, do personagem, naquele monstro peludo, por exemplo, na lenda do lobisomem. Hoje em dia você também pode utilizar de recursos eletrônicos, claro, né? A era digital também está ajudando cada vez a causar efeitos mais realistas, mas a maquiagem mesmo assim precisa estar presente
dentro da criação e desenvolvimento de personagens, de feridas, um personagem que quebra um braço, que tem um corte, então o sangramento, o nascimento de um bebê. O que mais eu posso citar? O envelhecimento. Às vezes o personagem passa por etapas numa história, num filme, por exemplo, aonde ele começa mais jovem e depois ele, por exemplo, vai criar uma gravidez falsa. Então esse personagem você tem que ter o recurso de fazer ela com um rostinho mais cheinho ou com a barriga, né? Coisas que não são de verdade. E posteriormente ir envelhecendo, ou quando o personagem adoece na história. Tudo isso é feito utilizando a maquiagem, né? Então a importância é realmente incrível. Sem um bom maquiador, um bom cabeleireiro para fazer as maquiagens também de época, né? Por exemplo, onde você mostra, se você está retratando anos 20, como era o cabelo daquela época, como era os penteados, as cores, como se utilizavam as mulheres da maquiagem. Depois, com o avançar das décadas, né, existe toda uma pesquisa nesse sentido de saber, de ambientar a história para que o público possa viajar nesse filme vendo, lembrando, né? Então há toda uma pesquisa em livros, em fotografias antigas, em desenhos, em pinturas, para poder trazer essa realidade para os dias de hoje. Assim como quando você quer representar uma obra futurística, você idealizar, imaginar, né? Tem todo um conceito de onde, em que época se passa essa história e como os artistas, os maquiadores, os criadores imaginam que seria o aspecto da humanidade nessa época. Por exemplo, posso citar Blade Runner, Caçador de Androides, né? Quem nunca viu um clássico? Então, como você imagina que seriam os cabelos daquela época? Como seriam as maquiagens? Então, é muito interessante esse trabalho e fundamental, né? Para isso existem escolas, estudos, cursos, inclusive muitos deles fora do Brasil, né? Los Angeles, Nova York, escolas assim que os cursos são às vezes caríssimos para nós aqui da América Latina, para poder você ir viajar e se especializar, né? As máscaras de látex, que são muito utilizadas. Às vezes você quer fazer um filme, uma representação da pessoa muito gorda, por exemplo, ou de um extraterrestre. Então todo esse trabalho de escultura, maquiagem, colocação, a cor, a textura, tudo isso você desenvolve, você aprende nesses cursos, né, de caracterização, de maquiagem. Então é uma área assim muito vasta e de infinitas possibilidades. Eu espero que todos tenham entendido, acompanhado o que eu quis dizer, né, com essas poucas palavras sobre a importância da nossa área na televisão, no cinema, no teatro, na arte, no audiovisual, né, nas artes cênicas em geral. Um grande abraço e fiquem com Deus.